E a gente começa falando do dia de caos aqui na capital e em várias cidades do interior. Aqui em Aracaju, em 2 dias, choveu 150 milímetros, quase o esperado o mês inteiro. Os alagamentos foram registrados em toda a cidade e em alguns bairros ficou difícil sair de casa. A Defesa Civil está em alerta para as áreas de risco. Na madrugada, as ruas da capital já estavam alagadas. No bairro São José, na rua Cedro, o volume era intenso. Na Avenida Ayrton Teles, no bairro Santo Antônio, o canal transbordou. Este micro-ônibus teve que reduzir a velocidade. O volume de água impressionava. Ainda na madrugada, no conjunto Fernando Collor, em Nossa Senhora do Socorro, um grande rio se formou. Este homem se arriscou em atravessar a rua para entregar uma encomenda. A pessoa entregar um pão numa mercearia está passando por uma dificuldade dessa. A situação era ainda pior dentro de algumas residências. A água invadiu as casas. Choveu, a casa está cheia. Amanheceu e a chuva não parou. A Rua Acre, na Zona Oeste, estava completamente submersa. Nem as calçadas podiam ser vistas. Na Avenida Visconde de Maracaju, a rede pluvial não aguentou o volume de chuva e a água escoava pela via. Na Praça da Imprensa, mais alagamentos. Chuva também nos bairros Coroa do Meio, Jardins, Inácio Barbosa e no Santa Maria. No 18 do Forte, uma cratera se abriu no meio da rua. O carro caiu aqui nesse buraco e é isso aí que vocês estão vendo, né? Mais registros de chuva em Nossa Senhora do Socorro e em São Cristóvão. O tempo também amanheceu fechado em Itabaiana. A chuva foi menos intensa que em outras regiões. Em Itaporanga da Ajuda, uma barragem se rompeu. Não passa não, olha, a ponte está tapada, a Caxinduba estourou. Em Lagarto, mais chuva. No povoado Genipapo, a temperatura também esfriou. Na zona rural da cidade, um riacho transbordou. Este homem se arriscou ao atravessar. Durante a manhã, a Prefeitura de Aracaju tentava amenizar a situação de alagamento na Avenida Euclides Figueiredo, na zona norte da capital. Caminhões-pipa realizavam sucção da água acumulada juntamente com máquinas retroescavadeiras. O trânsito na avenida estava completamente interrompido. Poucos motoristas se arriscavam romper a lâmina d'água. Quem mora na região diz que não aguenta mais os transtornos toda vez que chove. Aqui nós estamos numa situação que não precisa chover, só vai ficar o tempo nublado já enche. Porque a água desse morro todo, quem recebe aqui é a Euclides Figueiredo. E ela não tem para onde vazar essa água. A solução era uma canoa, né? Porque resolvia todo o problema. Porque só um trator no meio não resolve nada. Os comerciantes amargaram mais um dia de prejuízo. Sem ganhar dinheiro, sem nada, só pagando água e energia aqui. Vai chegar ao ponto de chegar a cortar, porque não tem dinheiro para pagar. Nas áreas de risco de Aracaju, pessoas assustadas com a intensidade da chuva. Moradores do bairro Japãozinho temem pela segurança. A gente fica com o coração na mão. Por causa dos barrancos aí em cima, né? A Defesa Civil Municipal está em alerta. Estamos monitorando as áreas que já são mapeadas. Em alguns casos de risco muito alto de deslizamento de terra, estamos tentando convencer as pessoas a pernoitarem em local diferente do local onde eles moram, até que as chuvas diminuam ou cessem por completo, para que o solo volte à sua saturação normal. Transtornos também em Nossa Senhora do Socorro. No loteamento Beira Rio, por exemplo, para sair de casa, moradores tiveram que usar um caiaque. Para acessar o conjunto Fernando Collor em Nossa Senhora do Socorro, as dificuldades já eram grandes. Na avenida principal, os carros precisaram subir no canteiro central para seguir viagem. Para quem estava a pé, não restava outra opção, a não ser passar pela água suja. Dentro do conjunto, mais transtornos. A Rua C, no loteamento Beira Rio, ficou completamente tomada pela água. Moradores precisaram usar um caiaque para sair de casa. Infelizmente, porque aqui o negócio tá brabo. Pode chover um pouquinho que enche tudo. Já é 10 anos nessa luta aí, nada de resolver nada. De acordo com os moradores, para a construção de um viveiro, foi construída uma espécie de barreira lá no final da rua. E há pelo menos 10 anos, toda vez que chove, a situação é essa. Rua alagada e moradores enfrentando uma série de problemas. Agora não tem nada, só tem lama no viveiro. Aí ele botou um cano de 100, prejudicou a gente tudo.
A comunidade é cercada por um rio e aponta que na área não há rede de drenagem, o que agrava o problema nos períodos de chuva. Muito complicada a situação aqui, viu? Principalmente nessa rua, né? E a gente continua falando sobre a chuva. O repórter Leonardo Barreto está, neste momento, com o diretor da Defesa Civil Estadual, o coronel Alexandre José, e com o secretário da Defesa Social de Aracaju, coronel Luiz Fernando. E a repórter Priscila Andrade está com o meteorologista Overlan Amaral. Primeiro, eu vou chamar aqui o Leonardo Barreto. Né? Leonardo, boa noite para você. Já tem um levantamento aí das consequências dessas chuvas durante todo o dia hoje aqui na capital? Boa noite para você, Gilvan. Boa noite para todos. É isso que a gente vai saber agora, mas inicialmente já posso adiantar que não houve nenhum registro de vítimas, né? Ninguém morreu e ninguém se feriu nesse período de chuva aqui em Sergipe. Coronel Luiz Fernando, em Aracaju, algumas áreas levantaram aí bastante preocupação durante o dia de hoje, né? Boa noite. Boa noite. Foi uma chuva atípica, muito acima do esperado. Nós tivemos 137 milímetros de chuva em 24 horas. Isso vai sempre trazer esses alagamentos que nós vimos, né, prejudica o trânsito, mas eu acho que vale ressaltar isso que você falou, não tivemos vítimas, os canais suportaram muito bem, não houve transbordamento, só quem já passou por um transbordamento de canal com a água invadindo a sua casa sabe a dificuldade, a perda de bens, então tivemos transtornos, mas o saldo, na nossa opinião, é positivo, por não termos vítimas e os canais terem resistido. Muito obrigado pelas informações. Agora, Coronel Alexandre, responsável pela Defesa Civil no Estado, nós tivemos alguns pontos mais críticos, né, no Centro-Sul e na região metropolitana. Quais pontos foram esses? E já tem uma família, inclusive algumas famílias sendo assistidas pela Defesa Civil? Boa noite, Leonardo. Boa noite a todos. Bem, os mesmos efeitos que ocorrem em Aracaju, realmente teve na grande Aracaju, que envolve outros municípios, a exemplo de São Cristóvão e Socorro, né? Então, em São Cristóvão teve deslizamento de encosta, na qual as defesas civis estadual e municipal atuaram lá, fazendo uma ação preventiva, e da mesma forma em Socorro, na qual teve também transtornos relacionados a alagamentos e invasão dessas águas, né, nas casas das pessoas que estavam próximo a essa situação. No entanto, lá em Socorro teve a necessidade de acolhimento de 3 famílias por conta da assistência social local e da Defesa Civil do município, de modo que, por um lado, há transtornos, mas, por outro lado, no restante do estado, na região do Agreste e Sertão Sergipano, é um alento, acaba sendo um alento para a população, porque para a agricultura favorece e também para o armazenamento de água nas barragens, que serve para abastecer as cidades e também a agricultura local. Em caso de qualquer problema, qual o número ligar? No caso de Aracaju, pode ligar para o número 199 e nos demais municípios para o número 193, que é o número do CIOSP e vinculado ao Corpo de Bombeiros. Ok, muito obrigado pelas informações, Coronel. Segue com você, Priscila, agora. Daqui a pouquinho a Priscila, mas eu quero agradecer a você pela sua participação. Boa noite, viu? Olha, a meteorologia prevê tempo instável e chuva em todo o estado nos próximos dias. E a repórter Priscila Andrade está, neste momento, ao vivo com o meteorologista Overlan Amaral. Boa noite, Priscila. Me parece que até terça-feira vamos ter chuva aqui, hein? Boa noite, Gilvan. Boa noite para você que nos assiste. Exatamente. Vem mais chuva por aí e é muita água, viu? Olha, para se ter uma ideia, nas últimas 48 horas já são 160 milímetros. Já choveu tudo isso e a média prevista para o mês era de 230 milímetros. Ou seja, estamos quase perto da média de 30 dias. E a pergunta que não quer calar, Overlan Amaral: vai ser o fim de semana inteiro assim? Boa noite. Boa noite, Priscila. Boa noite, Gilvan. Boa noite a todos os telespectadores da TV Atalaia. De fato, o sistema frontal que nós já esperávamos chegar e chegou de fato aí com toda a intensificação, ele deve se prolongar ao longo desses próximos dias e esse final de semana também. Além da chuva, muita ventania?
Não, isso acontece muitas das vezes no efeito pré-frontal. Antes da chegada da frente, tem um efeito pré-frontal que é rajadas de vento, como se estivesse abrindo o caminho para a passagem da frente. Por enquanto, os ventos são ventos normais. Quando é que a gente vai começar a sentir uma redução aí no volume das chuvas? Então, veja, a tendência desse sistema é permanecer até lá o dia 12. E provavelmente ele deve reduzir lá de terça para quarta-feira, ele vai reduzindo gradativamente. Isso na Grande Aracaju, no interior do estado também, ou tem mudança? Não, é proporcional, né? É decrescente da capital para o interior, mas também acontece no interior, no mesmo diapasão. Só para você ter ideia, aqui choveu em torno de 160, lá no Agreste Central choveu 150 milímetros, então vê que as chuvas têm uma dimensão também para o interior. Muito obrigada pelas informações, Overlan Amaral. Então é isso, Gilvan. Melhor todo mundo ficar protegido em casa, porque o fim de semana continua com esse tempo instável. Muita chuva na capital e no interior. Segue no estúdio, Gilvan. É verdade, Priscila. Nunca vi tanta chuva em Aracaju, viu? Obrigado pelas informações. E vamos ver como fica o tempo em todo o estado neste final de semana com Samara Fagundes. Olá, boa noite. A chuva continua neste final de semana em todo o estado. No sábado de manhã, o maior volume acontece nas regiões sul e agreste do estado. À tarde, tempo nublado e chuva leve no Médio Sertão e também lá no Baixo São Francisco. No domingo, chuva moderada em todo o litoral de Sergipe. Agora vamos às temperaturas. Em Aracaju, neste sábado, chuva só de manhã. Volta a chover no domingo, mínima de 25 e máxima de 30 graus. Em Itabaiana, chuva moderada de manhã. No domingo, chuva leve durante todo o dia, mínima de 22 e máxima de 28 graus. Em Nossa Senhora da Glória, céu encoberto e chuva leve. No domingo também. A temperatura varia entre 23 e 29 graus. A intensidade dos ventos amanhã em Sergipe varia de leve a moderada. A velocidade pode chegar a 27 km por hora. Agora, informações da tábua de maré na capital. Neste sábado, maré alta às 7h53 da manhã, baixa às 2h15 da tarde. No domingo, maré alta às 8h58 da manhã, baixa às 3h23 da tarde. E olha, a Capitania dos Portos de Sergipe emitiu alerta de mau tempo no litoral do Nordeste. A previsão de mar grosso e ressaca no mar de Ilhéus, na Bahia, a Maceió, em Alagoas. As ondas podem chegar a 3 metros. O aviso é válido até amanhã à noite.